Olá, gente. Olá, gente. Boa noite. Teve um atrasozinho, a gente está aqui na conexão, mas deu certo. Então, estamos começando agora essa live, hoje muito especial. A live que faz parte desse ciclo de eventos alusivo ao Dia dos Pais, né, que é domingo. É um dia muito especial. E hoje vamos estar dando continuidade no evento que começou na semana passada. Começou ontem. Inclusive, começou bombando, muito especial mesmo, com a participação do Edmilson, super pai, do Carlos. São pais que eu admiro muito, que tem muito que passar, muitas lições para passar para a gente. O Edmilson, um paizão, o Carlos também. E hoje, na live de hoje, nós vamos ter a participação de dois pais também. O Dr. Flávio Henrique de Mello, que ele é juiz de direito. Ele é uma pessoa que tem exercido um trabalho muito importante dentro da sua área do direito. Tem exercido um sacerdócio também, tem abraçado essa causa. E o que tem inspirado ele é porque ele é pai atípico também, né? O Dr. Flávio, ele tem uma criança que é autista, é um diagnóstico autismo. E eu tive a oportunidade de conversar com o Dr. Flávio numa entrevista, certa ocasião, e ele falou algo que me impactou bastante. Ele disse que realmente a vinda, essa presença dessa criança, do Pedro, né, na vida dele, realmente mudou a dinâmica do seu trabalho, mudou a sua sensibilidade. Então, realmente, nós pais atípicos só temos a ganhar realmente essas crianças, chamadas também de anjos. Parece que vem com uma missão para nos revolucionar, para nos tornar pessoas melhores, para nos tornar pessoas mais sensíveis, né? E realmente vem, mexe, balança. E como o Edmilson falou ontem, né, que o seu filho Pedro, quer dizer o João, né, realmente mudou a vida dele. E nós vamos ter hoje também a participação, o Jairo até já está aqui, né? O Jairo, que ele é da segurança pública, ele tem atuado aí nessa atividade essencial em prol da segurança da sociedade. E por baixo dessa farda, deste homem militar, tem um homem sensível, que também impactado e transformado por influência do Pedro Henrique, o seu filho de 6 anos, que realmente mudou radicalmente a vida do Flávio, a vida de toda a família. Então hoje vamos ter esses dois pais, super pais, que vão falar um pouco dessa mudança, dessa transformação, desse efeito do amor na vida deles, e qual a importância realmente do papel do pai nesse envolvimento, o que eles vão trazer de experiência, de história para compartilhar. Eu sei que o tempo é curto, mas em pouco tempo eu tenho certeza que eles vão poder trazer coisas que vão nos encher, nos tornar, nos fazer sentir realmente contribuídos, né, com essas histórias, com essas lições de vida. E nós vamos agradecer as pessoas que estão aqui, né? A Adriana, a Muriele, a Nica, né? E queremos agradecer quem está entrando, quem está chegando, quem está convidando. Convida aí mais pessoas para participar, para usufruir dessas histórias, para realmente sair mais enriquecido com essas histórias maravilhosas. Estou até aqui com esse livro aqui, O Direito Moderno e Seus Reflexos, uma visão prática. É um livro muito importante, com a participação, com a contribuição de várias autoridades do direito no Brasil. E aqui tem a participação do Dr. Flávio. Ele escreve aqui um capítulo muito interessante, falando sobre o direito fundamental à educação inclusiva, o papel do professor mediador. Então ele tem uma participação muito interessante.
e já é mostrando a transformação desse pai atípico que é juiz, mas já abraçando essa causa por conta do Pedrão, do seu filho Pedro, né? Que veio para mudar, para transformar. E quando nossos filhos, eles chegam, essas crianças maravilhosas, não nos muda, não só como pessoa, como pai, como esposo, como irmão, como filho, mas como profissional também. Eu mesmo, por exemplo, eu sou da comunicação, sou jornalista, mas assim, depois que veio a minha filha Maria Eduarda, que ela é autista e ela hoje tem 8 anos, o diagnóstico veio com 3 anos, depois que chegou a Maria Eduarda, até a minha forma de escrever, ela mudou, ela modificou. Tem uma amiga que trabalhava no Diário da Amazônia, hoje não está mais aqui em Porto Velho, uma vez ela falou: Lucas, quando eu leio o seu texto, a impressão que dá que é uma mulher que está escrevendo. Ela até riu, brincou, porque existe uma sensibilidade a mais que não é comum no texto de um homem. O texto, geralmente, de um homem, ele é mais seco, ele é mais objetivo, ele não tem assim emoção, não passa muito sentimento. Existem exceções, mas realmente essas crianças, elas nos mudam como um profissional. Tenho certeza que o Edmilson que é bancário, ele com certeza, ele hoje é um bancário melhor. O Carlos, que falou ontem que é professor, hoje ele é um professor melhor, depois se tornou pai. Então o Jairo, com certeza, ele é um policial militar diferenciado. O Dr. Flávio, com certeza, ele é um juiz diferenciado. Então o Flávio, que vai falar no domingo, ele é comerciante da área do comércio. E com certeza, com os clientes, ele deve passar algo diferenciado, ele deve realmente ser uma pessoa mais sensível, mais empático, uma pessoa mais humana. Então, nós temos também o Josinei, que ele é psicólogo, ele é pai de uma criança autista também. Hoje ele tem norteado, ele tem direcionado o seu trabalho de psicologia voltado também a esse foco. Então essas crianças realmente transformam nossas vidas. Nós vamos, para não delongar muito, nós vamos, Dr. Flávio que mandou um oi, já está aqui, firme aqui, presente, o Mesquita, Gevisa, que às vezes a pessoa coloca um nome diferente, a gente lê, mas não é o nome da pessoa, né? Não sei, aqui está Gevisa, mas deve ser não. Um alô aí para vocês, todo mundo que está chegando aí, um grande abraço. Eu queria saber se o Jacó, ele está presente. O Jacó, ele é um pai especial, que ele tem feito, um pai atípico. Ele tem feito um trabalho muito importante na área de tradução, na área de língua de sinais. Ele é tradutor de Libras. Não sei se... Jacó está aqui, né? Jacó. Eu queria o seguinte, eu queria que o Jacó, ele entrasse rapidinho, só para ele se apresentar. Agora eu queria saber como é que faz para chamar aqui o Jacó. A Clívia poderia me auxiliar. Eu confesso para vocês que eu sou meio leigo na questão de Instagram. É até uma vergonha para mim, né? Eu queria mandar um convite para o Jacó. Como é que faz para me chamar aqui o Jacó, Clívia? Deixa eu ver aqui se a Clívia me responde aqui. Eu queria saber como é que faz para me chamar o Jacó aqui. Porque é muito importante, eu queria que ele falasse, que ele mandasse também até uma mensagem para os pais que não têm a oportunidade de nos ver, quer dizer, de nos ouvir, os pais surdos. Ele tem feito um trabalho muito bacana, e a filha dele, o diagnóstico dela é paralisia cerebral, e é uma menina assim, de 16 anos, uma adolescente, que tem mudado também a vida do Jacó e tem feito com que ele realmente seja uma pessoa tão dedicado e abraçado à causa, né? Eu queria ver aqui
Como é que faz para chamar o Jacó aqui, para ele entrar aqui para falar rapidinho com a gente? Deixa eu ver aqui se a Clívia responde aqui. E quem estiver chegando aí, sejam bem-vindos. Estamos aqui hoje para continuar se emocionando. Eu queria saber como é que faz para ele entrar aqui, a clicar no nome dele, né? Jacó, dá um oi aí, novamente, por favor, Jacó. Esse Jacó, ele é fantástico, ele é tradutor de Libras, e a filhinha dele tem o diagnóstico é paralisia cerebral, e ele é um paizão, ela é cadeirante também, então ele falou para mim que essa menina é inspiração. Por isso que ele é muito disposto. Ele estava até querendo participar da live hoje, mas assim, pela impossibilidade de mais pessoas na tela, assim, aí ficou meio difícil. Aí eu mandei um convite aqui para ele, vamos ver se ele consegue entrar. Ei, Jacó. Acho que vai entrar. Ô, Lucas, acho que... Beleza, boa noite. É um prazer ter você aqui nessa live. Eu queria dizer, Jacó, que a sua história me emocionou. E quando eu te conheci, a gente se conheceu agora há pouco tempo, nunca nos vimos pessoalmente, mas assim, eu percebi algo diferente em você, uma sensibilidade. E quando você contou a sua história, foi pronto, é explicado. Então, assim, pessoas como nós, pais atípicos, que temos esses anjos em nossas vidas, realmente isso nos transforma, alarga o nosso coração, nos torna pessoas mais sensíveis. Queria que você falasse um pouco da sua filha, apresentasse esse anjo que tem mudado a sua vida. Então, boa noite aí, Lucas. Uma satisfação enorme estar participando aí junto com vocês, né? Você está conseguindo me ouvir? Estou ouvindo bem. Beleza. Então, eu fico muito feliz em estar participando, fazendo essa parceria aí com você também, Lucas. Falando um pouco da minha filha, a Emily, ela está com 17 anos hoje, né? Mas a Emily, ela nasceu com essa paralisia cerebral e a gente só conseguiu identificar realmente o diagnóstico, né, da paralisia, o que causou a paralisia já quando a Emily estava com 14, 15 anos de idade. Antemão isso, a gente até os 8 meses, mais ou menos, eu e a mãe dela, a gente não sabia, né, que a Emily tinha um probleminha. Ela ainda era uma bebê, ela nasceu prematura de 7 meses, né, e aí foi através de uma amiga da gente, né, a Conceição, que era enfermeira e trabalhava no HB. Ela sempre vinha aqui em casa e um dia ela comentou, ela falou, olha, eu tô achando a tua filha meio estranha, né? Eu falei, por quê? Ela falou, olha, eu tô achando ela muito molinha, né? É bom levar no médico para dar uma avaliada. Levamos ela, e aí o médico pediu para fazer alguns exames neurológicos, né? E ele falava que ele não sabia por que a Emily era daquele jeito. E a Emily começou a fazer fisioterapia bem precocemente mesmo, né? A gente fez durante muito tempo, eu e a mãe dela levávamos ela. E de 6 em 6 meses, assim, de um ano em um ano, a gente sempre retornava no neuro para fazer novos exames. E ele olhava e falava assim, olha, aqui eu não vejo nada. Mas doutor, como que o senhor não vê nada? A minha filha tem 1 ano, vai fazer 2, ela não anda, ela não balbucia, ela não fala nada. Ele só encaminhava para físio, vamos fazer físio para ver o que vai, né? E aí quando a Emily completou 6 anos, ele falou, olha, vamos aguardar ela completar 12, 13 anos, porque aí o cérebro dela já está mais completo e aí a gente consegue fazer um exame melhor, dá para me ver melhor o cérebro dela. E aí quando foi com 14, 15 anos de idade, né, a gente fez os novos exames na Emily e ele conseguiu visualizar bem no meio do cérebro, assim, bem profundamente mesmo, a ressonância mostrou que ela tinha algumas manchas ali. E aí ele explicou, isso aqui possivelmente pode ter sido causada por um banho de luz, né? E aí, de repente, todo banho de luz ele tem um outro banho de luz que é para fazer uma limpeza, né? Com uma claridade mais, com uma luz mais branda, né?
E aí, mas ele disse, não posso afirmar isso, mas a tua filha tem esse problema aqui, eu consigo visualizar, mostrou pra gente, né? E a luta vem sido constante, a Emily faz a hidroterapia, né? Faz a terapia ocupacional, né? Ela, um neurologista muito famoso aqui de Porto Velho, né? Que eu não vou falar o nome dele, mas ele sentou comigo, com a mãe da Emily, e ele disse, olha, eu chorei tanto nesse dia, né? Porque eu me emocionei muito quando ele falou isso. Ele disse, olha, a sua filha vai andar. Ele disse pra gente isso, né? E eu me emocionei muito porque a gente nunca parou, sabe? Desde bebê e até hoje, assim, Nunca perde a é bem... esperança, né, John? A esperança a gente não perde, sabe? E é assim, a Emily, ela, no momento, eu não posso mostrar ela aqui porque quando surgiu a pandemia, ela estava com a mãe. Então, o meu contato com a Emily está mais por videochamada, eu vou lá vê-la, mas eu evito um pouco por conta de alguns problemas de saúde que a mãe dela tem também. Então, estamos aguardando tudo isso passar para ver se a gente consegue retomar os tratamentos dela, as terapias, mas ela é super inteligente, ela entende tudo. Se você pegar um quadrado, um triângulo, Emily, coloca essas coisas aqui em cada local, ela coloca, ela entende, ela só não consegue oralizar como a gente, verbalizar, e a atividade motora dela é totalmente comprometida. E é Jacó, isso, cara. Jacó, eu vou fazer, esse evento, ele é promovido, organizado pelas meninas do Mães Coragem, o movimento. Eu vou fazer essa ponte, eu vou fazer esse pedido. Eu acho que as minhas estão aí, né? Online, a Flaviana, a Imoni, a Clívia, para que elas possam, de repente, nos próximas lives, que periodicamente elas estão organizando, para você ser convidado e abrir e contar mais. Eu sei que você tem muitas histórias, muitas experiências para compartilhar. Está numa Sim. oportunidade de você falar com um tempo maior. Eu vou estar fazendo essa ponte, com certeza você vai ter muito o que compartilhar. Claro. E eu gostaria que você agora mandasse pelo menos uma frase especial do Dia dos Pais para esses pais que nesse momento não podem nos ouvir, mas que são pais também importantes, são pais também realmente impactantes na vida de muitas pessoas. E eu queria que você mandasse agora uma mensagem para eles em Libras. Em Libras? Isso é. Tá. Então eu disse aqui que aos pais que os filhos são presentes de Deus e que nenhum pai merece, que nenhum filho merece que seu pai se afaste dele ou o esqueça. Porque um filho ele nunca vai ser grande demais, ou ele nunca vai ser velho demais para ser confortado por um pai. Então, é o que eu disse e eu agradeci a todos em Libras também. E lembrando aí, o Lucas, que eu vou estar sempre aí disponível, a gente conversou sobre isso, para estar fazendo essa acessibilidade em Libras, né? A live é um pouco mais complicado, mas vamos tentar fazer aí para a gente alcançar aí, porque eu conheço bastantes pais, né? Bastantes surdos que só se comunicam por língua de sinais, né? Então, o acesso a essas informações é muito importante. A gente vai ter pessoas aí da área jurídica que vão estar falando também, né? Da área militar, então é muito bacana isso, tá? Eles têm esse acesso também, com certeza. Então, Jacó, desde já, a gente conta contigo e obrigado por sua participação. Só veio, vai brilhantar, somar. E tamo junto. Um abração, Amém. meu Deus amigo. abençoe a todos. Eu vou sair agora aqui. Obrigado, hein? Mas vou acompanhar aqui. Tranquilo. Tamo junto aí. Obrigado, Jacó. Abraço. Abraço. É isso aí, gente. Jacozão aí veio para somar, para brilhantar. E nós vamos, o doutor Flávio,
Dr. Flávio Henrique de Mello. O homem tem um currículo forte. O Dr. Flávio, eu acho que eu tenho aqui a apresentação dele. Ele é doutor em ciências jurídicas, ele é mestre em Poder Judiciário, MBA em Poder Judiciário, especialista em Direito Constitucional e pai do Pedro, essa criança linda, né, que veio transformar a vida desse juiz. Doutor Flávio, agora é com o senhor. Chamar aqui o doutor Flávio aqui. Quem estiver entrando, chegando aí, sejam bem-vindos. É um prazer, uma alegria estar. Vocês estão na programação especial do Dia dos Pais, organizado pelo Movimento Muito Coragem. Chegando aí, sejam bem-vindos. Boa noite, doutor Flávio. É um prazer, uma alegria estar dando para ver. E está acompanhado aí desse jovem especial aí do Pedro, esse menino fantástico, né? Estamos aí. Obrigado pelo convite. A satisfação sempre, apesar da rotina, da correria, assim, a gente sempre disponibiliza um tempo, né? Para essa causa que é tão nobre assim, né? Que eu me apaixonei por ela. Verdade. E, inclusive, uma coisa que às vezes eu fico analisando essas pessoas, nós que envolvemos nessa causa, a maioria são pessoas muito ocupadas e, além disso, além das ocupações nas atividades profissionais, temos as lutas em casa, mas conseguimos ter tempo para abraçar tanto essa causa. Eu acho que é o amor, é a paixão, né, que nos move, né? Com certeza, né? Como eu venho dizendo já ao longo de alguns anos aí, né? A partir do momento que você recebe uma criança, você recebe um filho nessa condição, você começa a ter uma visão diferente da vida, né? E isso faz uma transformação na sua forma de ver, de agir, de falar, de pensar, de reagir. E, obviamente, que você se torna uma pessoa mais compreensiva do mundo, mais tolerante, né? E até menos rancorosa, né? Porque muitas vezes as pessoas faltam essa sensibilidade aí, né? E as crianças, as pessoas que têm esse perfil, né, de autismo, eles têm exatamente essa naturalidade, né? Esse perfil bem natural, bem autêntico, né? Que falta hoje na sociedade, que é tão atribulada, né? E mesmo em pandemias, a gente ainda não se aquieta, né? É impressionante. Nossa, eu lembro que o senhor, naquela entrevista que a gente fez aquele bate-papo para a revista, o senhor falou isso, que a vida te deu assim, um outro olhar da vida. Sim, olhar da vida. É exatamente esse olhar que faz a gente saber como agir melhor em relação à condição de pai, né? Porque hoje não é fácil você ser pai, de um modo geral, né? Em meio a tanta confusão de valores e tantas informações que o mundo lança na vida dos nossos filhos aí. E você ser pai de uma criança que tem um perfil especial, exige um pouco mais da gente, né? Exige você saber como abordar certas situações que em condições normais você agiria de uma maneira. Mas em condições como tal, você tem que ter uma atuação mais cautelosa, né? Você tem que saber compreender e se colocar no lugar do outro, né? E eles sabem fazer isso. E eles nos ensinam a fazer isso, né? E é como se a criança com autismo, ela tivesse um olhar daquilo que o mundo deveria ser, né? Como o direito, né? O direito é a ciência do dever ser. Então, o olhar da pessoa com necessidade especial é o olhar do dever ser. Ele vê o mundo como ele deveria ser, né? Então, ele vê o pai como o pai deveria ser. Então, isso incomoda o pai. E isso faz o pai agir de uma maneira diferente, né? Quando você é tocado por esse sentimento. Porque tem pessoas que são alheias, tem pessoas que negam, né? E nós temos inúmeros casos, infelizmente,
de pessoas que não aceitam e até abandonam pessoas nessa condição. Infelizmente, nós temos as estatísticas negras, vamos dizer assim, para contar, mas que bom que a maioria é do lado contrário aí, né? Das estatísticas do bem. Verdade. E hoje mesmo eu tive uma informação de uma estatística que eu fiquei realmente abismado. Conversando com a Clive, ela falou que hoje o índice dos pais que abandonam os filhos com algum tipo de deficiência chega a 80%. Eu achei um absurdo. Então, realmente, como é que pode, né? É triste isso. Infelizmente, assim, quando você entende a condição de pai e a importância que você tem para você ser uma referência no seu filho, que é diferente da mãe. O papel são absolutamente, vamos dizer assim, opostos e ao mesmo tempo complementares, né? Para ficar bem claro. E isso nos leva ao quê? A entender o real papel e real condição. Se você não entende isso, você vai entender o filho não como uma extensão sua, um espelho seu, porque os filhos, eles nos orgulham e às vezes a gente passa vexames, né? Fica envergonhado algumas coisas. Por quê? Porque os filhos, eles revelam aquilo que nós somos. Então, quando eles revelam aquilo que nós somos, às vezes a gente se espanta, fala, poxa vida, mas eu sou isso, né? Eu não imaginava que eu era assim. E aí isso quebra algumas barreiras, né? Mas, infelizmente, tem pessoas que o sentimento de endurecimento do coração ainda é muito forte e não compreende, não entende a afetividade e o vínculo que é indissociável e é eterno de um pai para um filho. E esse vínculo você não tem como trocar, substituir ou mudar. Eu já disse em várias audiências, principalmente em conflitos familiares de guarda. Falou, olha, você está querendo disputar o seu filho, se você verdadeiramente ama o seu filho, pensa nele e não no teu ex-cônjuge, na tua ex-companheira, no teu ex-companheiro, porque o que você está querendo é o quê? É atingir o outro usando o filho. Se você ama o seu filho, você não pode abandonar e nem usá-lo de uma maneira espúria. Porque se você não quer mais o filho, você vai fazer o quê? Vai lá no supermercado trocar o seu filho? Não é assim, né? Ele não é uma mercadoria. Aí eu dou um choque de realidade, porque as pessoas às vezes não entendem que o papel de pai realmente de dedicação, é de renúncia, é de choro, é de alegria. São momentos, né? E quem faz esses momentos? Somos nós. Eles vão ser bons ou ruins, dependendo do que a gente vai plantar, entendeu? Então, é bem por aí. E uma coisa que eu acho interessante que o judiciário, ele já tem um olhar, um olhar voltado aos inferiores, à classe mais carente e necessitada. Então, assim, o fato de ser pai atípico, isso com certeza acaba pesando mais, né? O olhar, assim, essa sensibilidade. Eu, quando conheci o senhor mesmo, o senhor estava fazendo uma visita no presídio, eu trabalhava na Sejus e o senhor estava fazendo um trabalho de cálculos, eu acho, de pena, né? Com presos, eu achei um trabalho muito interessante. Antes de saber que o senhor tinha um filho com deficiência, eu já tinha achado interessante o trabalho que realizava. Eu gostaria que o senhor falasse também um pouco disso aí, das mudanças, das transformações que teve na sua vida como juiz, das novas causas que o senhor passou a abraçar. O senhor faz parte hoje de um grupo de trabalho da Associação Nacional dos Magistrados. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, como tem sido o trabalho. Bom, como pai eu já disse, né? Agora, como juiz, a gente vamos dizer assim, nós somos formados para sermos técnicos, né? Não temos uma formação de administradores,
e não temos uma formação do curso de afetividade, né? De como lidar com essas relações interpessoais, assim. Isso são frutos da experiência e do amadurecimento de vida. Então, na medida em que você se encontra numa condição como é a minha e de muitos outros colegas, são dezenas, centenas de juízes, e hoje há, em todos os graus de jurisdição dos tribunais, pessoas com crianças, com filhos com necessidades especiais. Isso modifica em quê a nossa atuação? Basicamente, você vai ter um olhar mais assertivo, né? Mais altruísta, né? Um olhar mais humano e fraterno. Isso não significa que você vai ver as coisas como um direito absoluto. Ou seja, não, a pessoa tenha um filho, uma filha nessa condição, então ele vai ter todas as condições, todos os direitos assegurados? Depende, né? Mas quando você está nessa condição, você compreende, né, aquilo que realmente é a realidade. E a grande dificuldade, às vezes, de algumas demandas judiciais é você olhar e enxergar aquilo que não está revelado na petição. E aí a petição é um papel, ela aceita tudo, né? Tudo que você quiser colocar na petição, ela vai receber, né? Então, você tem que ter esse cuidado. E quando você é um juiz que tem um filho nessa condição, você consegue ir além da petição, né? E vamos dizer assim, essa experiência mesmo do juiz que é vocacionado, que estuda, que conhece, é diferente de um juiz que conhece e tem um filho nessa condição. Porque ele sabe como é, de fato, isso daí. Ele conhece na teoria, perfeito. Mas ele sabe na prática por que uma terapia é necessária, por que um remédio é necessário, por que aquela terapia não dá certo, por que aquele plano não... E assim vai. Né? Por que aquela escola tem que fazer isso? Por que realmente a inclusão não pode ser uma mera retórica? Então, ele sabe, né, a vivência, né, que ajuda muito na compreensão prática, porque isso não tem escrito em livros. Você não vai pegar um manual, eu quero um manual para aprender isso. Onde é que tem? Não existe. É a vida. Se você está vivendo com seu filho, junto, caminhando, você vai aprender. Uma hora, né, o seu coração, Deus vai tocar no seu coração, a sua vida vai mudar e isso vai ser aperfeiçoado. Agora, enquanto a pessoa não se despertar, não aceitar a condição ali, dizendo, eu tenho um filho com muito orgulho que tem esse diagnóstico, e daí? E daí para o mundo? Entendeu? Eu não estou nem aí para o mundo, se o mundo vai achar bonito ou feio. O que eu quero saber é se o meu filho está feliz. Eu vou buscar a felicidade dele, depois o crescimento material dele e assim por diante. Então, assim, isso faz diferença na vida da gente, né? Assim, nessas comissões aí a gente percebe que esses juízes, né, têm essa sensibilidade, né? E ao longo desse tempo aí, a gente vem fazendo muitos trabalhos, né, no CNJ e também na Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB. Inclusive, essa semana participei de uma reunião muito importante, né, no Senado, e nós estamos buscando aí, né, se Deus quiser, a aprovação de um projeto de lei que vai ser fundamental para todos, que é exatamente com relação à isenção do imposto de renda, né, para pessoa, não só para quem tem algo de diagnóstico, né, com natureza especial, mas também os dependentes. Então, isso vai ser muito bom, né? Então, esse trabalho, né, me motiva, e todos os juízes também, a fazer isso. Não é um trabalho necessariamente classista, né? Mas existe algo que é inerente à nossa condição, né? Porque eu sou pai, mas sou juiz. Então, assim, para eu desempenhar o meu trabalho com isenção, com tranquilidade, eu preciso estar no fórum sabendo que meu filho está bem. Verdade. Né?
Como que eu vou saber que ele não tem uma mediadora, que ele não tem um acesso a uma terapia? Como que eu vou desenvolver o meu trabalho com a tranquilidade? Inclusive para aqueles que dependam de mim, que tenham um filho também, né? Por alguma razão que dependa de qualquer tratamento. Então, isso faz toda a diferença, né? Não só todos os pontos aí. E isso nos leva a nos colocar mais facilmente no lugar do outro, né? E, doutor Flávio, eu queria também uma curiosidade que eu tenho. Antes do diagnóstico da minha filha, eu nunca tinha, talvez tinha lidado, encontrado com algum autista, mas assim, por conhecimento, na minha ideia, eu nunca tinha tido contato direto com autista. Hoje, só na minha rua, tem 3 crianças autistas. E nós sabemos que o último censo, né, acho que foi nos Estados Unidos, que hoje a média aumentou, 44 crianças autistas para cada 100 crianças, né, essa média. Então, assim, o que eu gostaria de saber é o seguinte, depois que a gente entra nesse universo, começa a viver essa realidade, a gente passa a conhecer muitas pessoas que também têm filhos, crianças nessa realidade. Queria saber, depois do diagnóstico, que o senhor começou a se apresentar, contar a sua realidade, eu sei que o senhor tem muito contato com pessoas de outros tribunais, juízes de outros tribunais. O senhor tem tido acesso, conhecimento, tem se encontrado também com outros juízes que também são pais atípicos? Gostaria de saber. Sim, nós temos uma diretoria de política institucional da AMB, que é a Associação dos Magistrados Brasileiros. Essa diretoria, ela tem se reunido basicamente mensalmente, tá uma frequência, foram 2 reuniões já agora esse ano, né? E fora o contato que nós temos por participar também desse grupo de trabalho do CNJ, né? Então, e aí o contato é de norte a sul, né? Com os juízes do sul, juízes do norte, juízes do nordeste, centro-oeste, sudeste, enfim, de todas as regiões do país, né? Formam esse grupo de trabalho lá e essa diretoria também. Fora os representantes, porque existe um grupo maior também, no qual cada estado envia o seu representante. E na quase totalidade são de juízes, né, magistrados ou desembargadores que têm filho nessa condição. Nós temos um caso de um colega que ele é especial. Ele é deficiente visual, né, e um cara fantástico, assim, uma história de vida que eu até te contei, eu acho, naquela entrevista, que ele ficou deficiente visual aos 13 anos e aí teve que reaprender, estudou, fez administração, direito, formou-se em 2 graduações, passou no concurso, em outros concursos, até passar no concurso da Magistratura Federal, hoje está em Brasília. Então, é um exemplo de vida, né? Uma pessoa que, quando você olha para ele assim, você fala assim, eu não tenho problema. Eu não tenho problema. Eu não tenho. Eu guiei ele pelas ruas de Brasília, num dos eventos que eu estive lá, e eu fiquei pensando, ele andava melhor do que eu na rua, assim, com a firmeza de pisar no chão. Eu estava com medo de cair e ele tem que me segurar, né? Então, assim, a forma como essas pessoas estão no mundo, elas estão preparadas para o mundo. É o mundo que não está preparado para elas, entendeu? Elas estão muito preparadas, assim. Se você conversar com ele, olha, você fica encantado com a alma. É uma espiritualidade, uma pessoa assim admirável. Olha, eu sou fã dele, fã de carteirinha. E temos esses contatos são bons, porque isso que você está perguntando aí, a gente percebe de norte a sul nesses contatos, né? E cada vez mais descobrindo colegas que têm filhos, parentes, né, nessa condição aí de especial. E alguns, no início, né, tinham um receio de notificar a situação, né?
como qualquer pessoa, né? Como qualquer cidadão. Mas como nós estamos tomando uma proporção de trabalho, né? A sociedade está se organizando mais, cada vez mais entidades como essa, Mães Coragem, né? Que tem feito um trabalho magnífico, né? Aqui na nossa região. Então, isso tem despertado o quê? O sentimento das pessoas de sair das suas zonas de conforto. As pessoas estão com o filho, estão com um parente naquela condição ali, querem a providência, mas não agem, né? Não vão atrás, não gritam, não fazem ecoar a voz do desespero, né? Porque a hora que as pessoas verem isso, né, começarem a tomar essa proporção, vai ser juiz, vai ser desembargador, vai ser ministro, vai ser qualquer cidadão, médico, jornalista, terapeutas, assim, qualquer um que tiver um filho nessa condição, né, profissional liberal que seja, né, ele vai ver as coisas sendo transformadas, né? Mas a gente percebe às vezes que as organizações estão aí, mas elas estão só ainda na captação, né? Estão captando, né, aliados, captando pessoas, tudo mais. Mas e aí, né? Então é preciso o quê? Levantar, verificar o que está faltando, qual a providência, a quem dirigir e tomar o rumo que tem que ser feito, né? Nós passamos por um momento de crise no país, crise por pandemia, crise econômica, enfim, não está fácil. Mas eu vi uma reportagem esse ano da ONU que preocupava-se com as pessoas com necessidades especiais exatamente por conta da pandemia. Porque o Estado ia voltar, segundo eles, todas as condições, atenção, para essas pessoas, para atacar a pandemia, e a preocupação de lidar com aquilo que é a minoria, né? Porém, às vezes, não deve ser esquecido, né? Por ser minoria, pelo contrário, iria, às vezes, deixar de priorizar algumas políticas e atenção às pessoas com necessidades especiais. E eu me preocupei muito em relação a isso, porque se o Estado ainda vamos dizer assim, incipiente, ainda está iniciando um processo de efetiva inclusão dessas pessoas, e nesse momento agora, ele se vê com a atenção voltada para outra situação, então vai faltar alguma coisa para essas pessoas. Aqueles que não tiverem condições, não tiverem acesso, vão padecer, né? Então é preciso se organizar e realmente buscar, né, o ponto de apoio aí, né, para não serem excluídas, né? Então, e a gente percebe no judiciário cada vez mais, como dizendo, ainda voltando à sua pergunta, cada vez mais essa sensibilidade. Isso, assim, pelos contatos que eu tenho tido, cada vez mais isso vem crescendo. Nosso estado aqui mesmo, nós tivemos já algumas decisões já, assim, muito apropriadas, adequadas, né? O próprio Tribunal de Justiça, que eu participo de uma comissão de acessibilidade lá também, nós temos se reunido. Esse ano já foram 3 reuniões e a preocupação do TJ nosso não é a acessibilidade para o servidor ou só para o magistrado, não, a acessibilidade à população. Porque quem se serve do fórum não somos só nós, é toda a população. Então, ele precisa estar nessas condições. Então, isso também é mais um trabalho que nós estamos fazendo para que haja, né, aquela visão do judiciário como aquele que está realmente preocupado efetivamente com a inclusão e a acessibilidade. Mas não só preocupado, mas agindo nessa linha aí também. E nós estamos buscando muito isso, viu? Muito mesmo. Eu lembro até que o senhor comentou também sobre a necessidade, porque a gente vê movimentos como Mães Coragem, mulheres que têm lutado, que têm buscado os direitos, que têm apoiado outras em busca dos direitos, mas esses grupos, eles acabam impactando, sendo exemplo, sendo modelo, mas ainda minoria. O senhor até comentou que as demandas que chegam ao judiciário ainda estão abaixo do ideal, né? Então, falta, mais pessoas lutarem, né? Realmente, ainda falta uma
não vou dizer conscientização, porque eu acho que ao longo desse tempo que eu venho fazendo palestras, venho fazendo esse trabalho de sensibilizar e de conscientizar, eu percebo que as pessoas têm tido uma clareza da sua condição e do seu direito. Agora, muitas vezes, as pessoas estão aguardando, né? Aguardando que alguém venha a tomar uma posição por elas. Eu acho que não há necessidade, né? Vou citar um exemplo, sem entrar no mérito, se eu concordo ou não concordo. Aquela situação de Ji-Paraná, onde hoje há uma associação lá da cannabis e que houve ali uma demanda individualizada, mas hoje está em forma de associatismo, né? E que houveram ali vitória, aliás, houve vitória, enfim, e aí outros já pegaram aquela corrente. Nós temos esse exemplo, nós temos dentro do judiciário, né, recentemente, 2 decisões em que foi reconhecido o direito ao professor auxiliar, mediador, enfim, acompanhante especializado para as crianças com necessidade especial. Então, nós estamos tendo precedentes na área de plano de saúde e tudo mais. Então, o que falta nesse despertar, né? E nós temos os órgãos para a promoção disso daí, né? A Defensoria Pública, a OAB, né? O Ministério Público, né? Se for demanda de natureza coletiva. Mas a Defensoria Pública e a OAB, por exemplo, atuam de forma individual, né? E as pessoas ainda, talvez pela preocupação de se expor. Eu falo isso porque eu tenho essa preocupação. Mas a minha situação, ela, ao expor, eu me coloco numa condição diferente, né? Porque quando eu vou para a demanda, se eu tiver um dia que fazer isso, eu vou na condição de pai, porque aí acabou, aí assim a toga ela fica de lado, né? Mas as pessoas às vezes não dissociam isso, né? Acham que, bom, se ele está com a toga, então ele vai ganhar. Aí se eu ganhar, vão dizer, ganhou porque é juiz. Ah, perdeu porque não tinha razão. Então, não é fácil. Mas assim, as pessoas que não têm isso daí devem atuar associativamente. É o melhor caminho. Associativamente, você tem força para demandar, por exemplo, a Associação dos Autistas. Então, pronto, é a associação entrando, né? A Associação dos Síndrome de Down, Associação dos Surdos, Associação dos Deficientes Visual, e assim vai, né? Até porque você, às vezes, individualmente, você traz um assoberbamento de situações no judiciário, quando é necessário, obviamente, mas que às vezes não promove uma mudança que é perceptível. Mas tem situações que não tem como você entrar no bolo, né? Tem demandas que é muito personalista, mano. Então, só aquela criança precisa disso. Então, não dá para ele entrar, né, junto com centenas de pessoas. Então, ele precisa de uma sonda, precisa de um tratamento X, Y, terapia que só tem assim, e aí não dá. Tem que ser individual. Mas, assim, é importante que as pessoas, né, comecem realmente a ver a sua necessidade e tem que correr atrás. Tem que buscar. Se o Estado não se dispor, se a iniciativa privada não se dispor, tem que correr atrás, buscar os seus direitos. Verdade. E o pai e a mãe, atípicos, eles realmente têm essa força que vem de dentro, né? E é só colocar essa força em ação, a gente consegue. Vem com esperança, né? Com certeza. Aí, se você, pessoal, fazendo um parênteses aqui, né? Se você como pai, como mãe, você vira um leão ou uma leoa, quando seu filho é atingido, né, por qualquer coisa, imagine se ele tem alguma coisa de natureza especial, você se torna um dragão para mover o mundo para o seu filho fazer isso. Aí tem uma pergunta aqui, como podemos mudar isso? É o que eu disse. Se organizar,
né? Levantar as necessidades e agir, provocando. Se não resolver, o caminho é judicializar, entendeu? Isso, e é muito importante também os pais que estão nos ouvindo nesse momento, é que a gente vê assim que muitas lutas dessas pelos direitos, elas são os atores, os principais atores têm sido as mulheres, as mães, e às vezes os pais acabam, os homens acabam tipo deixando só essa responsabilidade como se fosse tão somente da mulher essa responsabilidade, mas sendo que às vezes ela precisa ser apoiada, ela precisa também do apoio. Não, vamos juntos, a gente vai conseguir, porque dois é a força maior, né? Então é importante que o pai ele esteja também junto nessa luta, né, pelos direitos dos filhos, né? Com certeza. Muito pertinente a sua abordagem aí. E não tem como você hoje, né, conceber, seja, né, um filho especial ou não, é que você vai dizer, ah, não, a mulher vai cuidar de tudo e o marido vai ficar só recebendo, né? Então, isso não é concebível mais numa sociedade onde a divisão de papel hoje ela já está igualitária, a isonomia, né? Pouco importa se trabalha ou não trabalha, isso é indiferente, né? Eu compartilho todas as situações que a minha esposa, ela é uma mãe, uma mulher, uma pessoa maravilhosa, né? Cuida, assim, majestosamente dos nossos filhos e só não ajudo quando realmente, por razões de trabalho, algum compromisso. Mas sempre que eu estou aqui, eu ponho a mão na massa. Eu ponho a mão na massa, porque eu não concebo, Lucas, e todos que estão me ouvindo aí, a ideia de delegar aquilo que é a maior riqueza abaixo de Deus na minha vida. Eu não consigo delegar isso. Eu delego a citação de alguém lá para Ji-Paraná, eu mando o oficial de justiça citar alguém lá, mas eu não vou delegar a educação do meu filho. Entendeu? A criação dele, eu não vou delegar. Entendeu? Assim, não que não pudesse ter, por exemplo, uma babá, né? Não recrimino isso. Mas, assim, enquanto nós pudermos estar cada vez mais presentes na vida dele e dos demais filhos aqui, que são pérolas também, nós vamos ficar. Porque isso vai fazer diferença no futuro. A presença do pai e da mãe. E o pai, quando o filho vê ele presente e cuidando das atividades do lar e cuidando também do filho, seja especial ou não, isso faz toda a diferença no equilíbrio emocional e na inteligência emocional dessa criança. Né? A filha vai ver, poxa, o meu pai, né? Então, assim, eu vou buscar uma pessoa que seja como o meu pai, né? O meu filho, seja o diagnóstico ou não, vai olhar e falar, poxa, o meu pai, né? Meu pai ajuda a minha mãe. Então, também, ele vai crescer com aquele sentimento de também ajudar a mãe. E quando ele crescer, ele vai despertar isso também na sua família. Então, é algo, assim, que não precisa você ler livros para você saber disso. Né? Você precisa, né, como disse aqui agora, referência de pai é importante, é importantíssima. Né? É um equilíbrio. É como você pegar uma não é um barco, é uma... Eu esqueci o nome agora. Que você, uma canoa, que você vai... Você tem dois remos, né? O da esquerda e o da direita. Isso se aplica a várias situações de religião, situações da moral, situações da ética, do direito e assim por diante. Mas, assim, pegando como exemplo aqui em relação ao pai e mãe, da importância do pai, que é o tema. Se só a mãe remar, o que a canoa vai ficar fazendo? Vai ficar girando em círculo, né? Vai ficar, gira. Se o pai e a mãe remar, o que vai acontecer? Avança. Eles vão para frente. Eles vão seguir juntos. E os filhos vão a reboque. Né? Agora, isso daí é só para fazer uma comparação, uma analogia e mostrar que não tem como você querer que a sua família vai ser perfeita e feliz se você nunca se dedicou a ela.
Você não se dedica só à família e quer que ela seja perfeita, que seu filho não vai ter problemas? Se nós dedicamos, ainda assim, está sujeito a ter problemas? Imagine se não dedicarmos. Imagine se nós não buscarmos estar presente, conhecer a realidade do filho, o que ele está passando, o que ele está sofrendo, o que ele está sentindo. A gente não vai ter muito sucesso, né, na empreitada, né? E o pai, né, ou a mãe, né, falando agora aqui do pai, ele é um sacerdócio divino, né? Para aqueles que sem querer entrar na questão religiosa, mas ele é um sacerdócio divino. Então, se você está como seu filho, como pai, você recebeu uma missão, né? E você vai ser cobrado, seja pela vida, seja por Deus. Então, isso pode ter certeza que você vai ser cobrado. Agora, né? Tem que estar preparado para pagar a conta, porque ela vem alta. E às vezes o cheque especial não vai dar, o cartão não vai dar, e vai estourar, e aí não dá para parcelar. Não dá. Se eu falo, né? Eu falo um negócio muito interessante. Então quer dizer que não basta só ser pai e colocar no mundo, falar, eu tenho um filho que tem deficiência, mas ele tem que se posicionar como um sacerdote, como uma pessoa que exerce aquela missão, né? Porque dessa forma ele vai conseguir, só assim ele vai conseguir ser contagiado e realmente usufruir dessa troca, porque é uma troca, né? Às vezes a gente se entrega, se dá, mas a gente também recebe, né? Então, se a pessoa não se coloca, acaba não usufruindo dessa parte boa que as crianças nos trazem, né? Aqui tá falando que vai derrubar a live já. Isso é mesmo. O papo tá tão bom que eu até esqueci. Teve uma pergunta que eu já respondi já, que é como mudar essa realidade, eu já respondi. Não me recordo quem era, mas eu já respondi uma pergunta aí. Não respondeu. Doutor Flávio, então devido a esse tempo, né, que vai derrubar, o papo tá tão bom, eu queria então, antes de cair, fazer sua consideração final, deixar sua mensagem para esses pais que estão nos ouvindo agora. Tá, só dizer o seguinte, para aqueles que eu não consegui responder, que eu fui tentando fazer as respostas na medida que eu fosse falando, eu acho que tem como mandar uma pergunta pelo Instagram, né? Poderia mandar pelo meu Instagram, e daí eu poderia responder, eu acho que é possível por lá, né? Ou pelo YouTube também, pelo canal lá, eu posso depois disponibilizar aí para as mães corais e ela disponibilizar para todos aí. Então, a mensagem que eu deixo aproveite o tempo, porque o tempo passa e os momentos, eles não são mais o mesmo, né? Se você se dedicou ao seu filho quando ele tinha 4, deixou para se dedicar quando ele tinha 10, em vez de dedicar quando ele tinha 4, então você perdeu 6 anos. E aí a vida vai lhe cobrar isso, os momentos que você deixou. Então, dediquem a sua família, não deleguem a educação e a criação dos seus filhos. Faça por você, faça pela sua família, porque você vai ter uma família abençoada, abençoada por Deus. É isso que vale a pena, né? Os meus pais hoje, que eu quero também fazer um agradecimento a ele, meu sogro também, minha sogra, que deu um presente, que é minha esposa, para mim. Então, assim, os meus pais, eles sentem orgulho de mim. E eu sinto orgulho deles sentir orgulho de mim. Porque quando eles falam de mim, eles veem que o trabalho deles realizado foi concretizado, deu certo, né? O que eles plantaram, eles conseguiram colher, né? E isso é muito bom. Então não tem como a gente agir diferente, né? E quero agradecer também aqui às mães corais, a todos, indistintamente, não vou nominar nome, porque eu não vou lembrar de todas. E agradecer aí a você, Lucas, a Clívia também, que tem organizado muitas coisas aí, nós participando juntos também. Agradecer minha esposa, que está agora nesse momento aí fazendo às vezes para eu poder estar participando dessa live. Meus filhos também, Arthur, Pedro e Maria. E meus pais, meus sogros, cunhados, amigos, né? Irmãos de Goiânia, todo mundo, né? Colegas, juízes, que estão
assistindo também, professores, enfim.